Sua análise recai sobre a superestrutura, ou seja, os mecanismos que fundamentam a personalidade, a família, a autoridade, através das mudanças comportamentais determinadas pelos meios de comunicação de massa. A visão que os frankfurtianos têm do século XX é de uma indústria cultural que acaba influenciando as mentes das pessoas, homogeneizando os comportamentos. Os assuntos mais recentes e que têm dominado os estudos e, consequentemente, os temas de redação da Escola de Frankfurt são as novas configurações da razão libertadora, a ciência e a técnica enquanto ideologia de dominação, como as fake news, por exemplo. Qual a influência de meios de comunicação de massa, como as redes sociais, sobre uma sociedade? Como as pessoas são mobilizadas a acompanharem um noticiário como se estivessem assistindo a uma telenovela, como ocorre nos recentes casos da política brasileira? A ideia de sociedade de massa. Os filósofos frankfurtianos foram os primeiros pensadores a compreenderem a ideia de como os meios de comunicação passaram a narcotizar os pensamentos dos indivíduos. Segundo as concepções frankfurtianas, os homens têm seus pensamentos completamente narcotizados, isto é, sua teoria crítica fundamenta a ideia de que nós não somos livres, nós somos alienados pela indústria cultural. Seus principais teóricos foram Theodor Adorno, Max Horkheimer, que fundaram a Escola de Frankfurt em 1924, e tiveram prosseguimento em pensadores como Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Walter Benjamin. Na nossa segunda parte, nós vamos apresentar então vários conceitos da Escola de Frankfurt que devem ser utilizados na redação. O primeiro deles é a ideia de indústria cultural. Em um livro escrito em 1947, chamado A Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno apresenta a indústria cultural como uma indústria vulgar, voltada aos interesses midiáticos, para influenciar o modus de ação dessas empresas, homogeneizando os comportamentos, isto é, fazendo com que as pessoas pensem de forma idêntica. O interesse, portanto, está totalmente no lucro. A homogeneização dos comportamentos. Para Theodor Adorno, os receptores dos meios de comunicação seriam vítimas dessa indústria. Eles perderiam, portanto, a autonomia, teriam seus gostos padronizados. Sem essa autonomia, os homens passariam a ter gostos e percepções unidimensionais, isto é, eles não compreendem, portanto, que ao consumir, tudo aquilo é determinado pela indústria cultural. A dominação política. Adorno e Horkheimer vislumbram os meios de comunicação como uma perversão dos ideais iluministas do século XVIII. Para eles, a razão não foi capaz de cumprir o seu papel. Entendam, na concepção iluminista, a razão, enquanto ciência, seria fundamental para que os homens pudessem dominar a natureza, isto é, para que os homens passassem a ser seres ativos dentro da natureza. A razão não cumpriu seu papel e, no lugar de libertar, passou a dominar o próprio homem, isto é, a razão, antes libertadora, passou a dominar a natureza e o próprio homem. A respeito do capitalismo, Herbert Marcuse, outro grande pensador da Escola de Frankfurt, acreditava que o capitalismo havia conseguido conter as forças capazes de estabelecer o seu colapso. No clássico livro Um Homem Unidimensional, ele estabelece a tese de que a razão poderia sim estar a serviço do homem, desde que o homem dominasse essa capacidade tecnológica. Como o homem não domina essa capacidade tecnológica, nós passamos a perceber o mundo apenas de uma maneira unidimensional, isto é, nós somos vítimas de um processo no qual o capitalismo e seus interesses passam a fundamentar todas as nossas diretrizes. O desenvolvimento da razão. No livro Eclipse da Razão, Max Horkheimer fala sobre o conceito de razão instrumental. Para ele, a razão instrumental é fruto do desenvolvimento da ciência e da técnica. A ciência e a técnica, que dominaram a natureza, dominam o próprio homem através dos interesses dos grandes conglomerados capitalistas. Isto é, a razão, antes libertadora, passou a ser um instrumento para o domínio do homem, na medida em que serve aos interesses das classes dominantes e do próprio capitalismo. O domínio da ciência sobre o homem. De acordo com Horkheimer, na sociedade burguesa há um crescente predomínio da razão instrumental. O homem se torna um conformado, preso às relações de consumo como preenchedora do seu vazio existencial. Na prática, toda ideologia do consumo se sobrepõe à sua condição política e ele não percebe que é usado como objeto dentro de uma sociedade que está absolutamente cega. Como a razão instrumental passa a ser o critério para as questões da moralidade, os ideais da sociedade, por exemplo, o ideal da democracia, tornam-se dependentes dos interesses das pessoas.
Portanto, segundo Adorno e Horkheimer, graças à razão instrumental, o homem foge a uma relação de instrumentalidade com a natureza. O homem usa e domina a natureza, colocando-a no patamar de objeto, isto é, nós ficamos presos às relações de consumo. A nossa última parte é como utilizar os conceitos na redação. Então a ideia é trazer algumas visões universalistas, isto é, períodos que se encaixam exatamente nas ideias gerais apresentadas. Ideia geral 1. Temas que envolvem a ideia de que, nas mãos de um poder econômico e político, a tecnologia e a ciência seriam empregadas para impedir que as pessoas tomassem consciência de suas condições de desigualdade. Na perspectiva filosófica frankfurtiana, o progresso humano, prometido pela ciência, não ocorreu e, em vez de a razão impulsionar a autonomia do homem e de propiciar sua mais ampla liberdade, este se encontra mais dominado. Ideia geral 2. Temas que envolvem situações comportamentais relacionadas a fatores de alienação e de consumo. Na análise filosófica, o progresso científico converte-se, na leitura de Horkheimer e Adorno, em uma ciência alienada que se desviou do seu objetivo emancipatório original, transformando-se em uma razão instrumental com a dominação incondicional dos homens. Note a expressão razão instrumental, que é uma nomenclatura filosófica, entre aspas. Ideia geral 3. Temas que realçam situações como desigualdade social e alienações políticas promovidas pelos meios de comunicação. A Escola de Frankfurt concentrou seu interesse na análise da sociedade de massa, termo que busca caracterizar o estágio atual, no qual o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista. Notem sociedade de massa, entre aspas, por ser uma nomenclatura da Escola de Frankfurt. Bom, aí estão, portanto, as visões universalistas para que vocês possam utilizar na redação. Bons estudos!